Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Pode sentar. Eu tenho ficado na expectativa que alguém diga: eu o vejo. Estas coisas todas já são conhecidas de todos nós, mas é bom relembrarmos novamente desta Escritura e também do cumprimento da palavra. Muitas vezes a pessoa erra, como diz a Bíblia: errais não conhecendo as Escrituras. Agora tem que conhecer as Escrituras que cumpre, que manifesta no seu dia. Não adianta nada nós conhecermos aqui a Escritura, lá do tempo de Noé, que vamos contar a história no tempo de Jesus, que os judeus o rejeitaram, no tempo dos apóstolos, que formaram as doutrinas bíblicas, e no tempo das eras, que tivemos os mensageiros, e finalmente tivemos o nosso profeta William Branham. Então, em cada tempo estava cumprindo Escritura. E a pessoa erra por não saber disto. Aí também tem o erro de não saber o tempo que cumpre a mensagem do profeta, cada época. Então, nós temos conhecimento do cumprimento da primeira etapa, da segunda etapa, mas da terceira etapa ninguém teve conhecimento, porque o irmão Branham não disse o que era e ficou na expectativa. Este parágrafo faz parte disto, da terceira etapa, sexto selo 371, que ele estava na expectativa que alguém visse aquilo, que alguém tomasse conhecimento daquilo. Por isso ele esperou a semana toda e este alguém não apareceu. Então eu vou ler aqui. Essas não são minhas ideias disto. Isto não é o que eu tenho pensado. Longe de mim isto. Então ajuda-me, o Espírito Santo sabe disto. E você espere. Se o Senhor permitir, amanhã à noite, que aí seria o sétimo selo, amanhã à noite. Você espera amanhã à noite, eu quero lhes mostrar um mistério que tem seguido o tempo todo, exatamente nas reuniões. Ainda estava acontecendo mistério dentro das reuniões. Ele estava revelando mistérios e estava acontecendo mistérios dentro daquelas reuniões. E duvido muito que vocês tenham visto ou não o que aconteceu. Agora, estas são palavras do profeta. Irmão Branham está falando para o povo dos Estados Unidos. Duvido muito que vocês tenham visto ou não o que aconteceu. Então, durante toda a semana, Deus em simplicidade, a brecha entre as eras e os selos, primeiro selo, segundo selo, e assim por diante. E aqui ele está no sexto selo dizendo isto. Eu duvido muito que vocês tenham visto ou não o que aconteceu.
é algo que está aqui diante de vocês. Então você vê que o mistério que estava acontecendo estava diante deles. Pode dizer-se na pregação, pode dizer-se em pessoa, que o mistério estava ali diante deles. Aí ele continua dizendo: e eu tenho ficado na expectativa cada noite, que por isso vira à tona, vira manifestação, por alguém que diga, eu o vejo. Agora, ele já tinha a palavra de Deus dizendo para ele, não diga a ninguém. Esta é a terceira puxada. Era o mistério que ele não podia dizer, mas ele ainda tinha vontade que alguém levantasse, a expectativa dele era esta. Alguém pode levantar e dizer, olha, eu vejo. Não sei se ele ia pedir para explicar, que é difícil, mas só por dizer, eu vejo o que está acontecendo durante esta semana. Eu vejo Deus em simplicidade. A mensagem do profeta era Deus em simplicidade. Encabeça os 7 selos. Tudo que é manifestado é em simplicidade. Um pregador simples, uma mensagem simples, estava operando diante das pessoas. E ele esperava que as pessoas vissem aquilo. Ele estava na expectativa, cada noite, por alguém que diga, eu vejo. Aí ele diz no parágrafo 372, parece que é um término do 371, mas é o 372, fica como o 283 do primeiro selo, que pulam e gritam e não recebe nada, porque não conhece o novo nome, aí para o parágrafo, vai para o 284, será revelado nos trovões. Certo? Aqui ele fala a mesma coisa, eu tenho ficado na expectativa, cada noite que, por isso virá à tona, por alguém. Agora, irmãos, Deus já tinha dito para ele, não diga a ninguém. E quem pode esperar uma coisa melhor, se não for do profeta? Todo mundo naquele tempo, hoje, todos nós esperamos uma coisa do profeta, não de outro homem, mas do profeta. Mas o irmão Brana estava esperando de alguém. Ele está dizendo aqui, eu tenho ficado na expectativa por alguém que diga, eu o vejo. Aí ele diz, não o rejeite, por favor. Se no dia dele ele esperou na expectativa e aquilo não aconteceu, ele está dizendo, quando isso acontecer, se alguém disser, eu vejo, não o rejeites, por favor. Agora, irmãos, nós, qualquer um da mensagem, rejeitamos qualquer coisa que não é do profeta. Nós somos assim. Entende? Mas a terceira etapa, o profeta não podia dizer a alguém. E ele estava esperando, na expectativa que alguém dissesse, eu vejo que isso é a terceira etapa. E aí, isso foi no 6º selo, sábado à noite. Domingo de manhã, ele vem pregando perguntas e respostas sobre os selos. Só alguns parágrafos aqui para nós vermos direitinho. Parágrafo 9, quer dizer, uma sequência do final do 6º selo para perguntas e respostas. Ele diz, então também, sabendo que bem no nosso meio, coisas estão acontecendo. Veja, que eu estou apenas, eu sei que você não enxerga isso. São coisas profundas do profeta que não temos que interpretar. A terceira etapa não foi explicada pelo irmão Brana, ele dizer isso aqui é isso. Até que no final, perto da morte dele, que ele começou a falar.
Mas nós nunca vimos isto. Nunca ninguém ficou sabendo. E a América do Norte, irmão Branham está dizendo, na sua igreja, eu vou ler aqui para você ver, na sua igreja mesmo, ele está dizendo, sei que você não enxerga isto. Vai falar para a própria igreja. Veja, tenho certeza absoluta que você não vê isto. Veja, você diz, irmão Branham, esta é uma coisa muito dura para você dizer. Eu sei que é. E você está falando para o seu próprio ministério, para o seu próprio povo, para a sua própria igreja, você dizer que tem certeza absoluta que você não vê, quer dizer, a pessoa, o irmão, a igreja, você não vê isto para a própria igreja dele. Eu sei que é uma coisa muito dura de dizer, mas ele tinha que dizer naquele tempo, certo? A necessidade de dizer sem que as pessoas percebessem. Por isso que a terceira etapa estava correndo 7 selos, por isso ele diz nos ungidos 262, o que foi a terceira etapa? Foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, porque estava acontecendo na presença da igreja e ele mesmo estava dizendo para a sua própria igreja, você não enxerga isto. E não adianta alguém falar, eu enxerguei na América, não enxergou. Teve gente que enxergou o irmão Branham como o próprio Jesus Cristo, isso é errado, certo? Tem os que batizam em nome do irmão Branham desde o tempo do irmão Branham. Eles enxergavam errado, eles não enxergavam a terceira etapa, eles não enxergavam a manifestação de Deus. E aquilo, o próprio irmão Branham mostra que não era para eles ver. Vou ler mais aqui nas perguntas e respostas. O parágrafo 13. E todos vocês estão cientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. E isto está acontecendo. E eu sei que está. Tem hora que passa do tempo, aquilo está acontecendo. Mas passa do tempo, você não vê aquilo. Agora, eu estou dizendo isto, é apenas a graça de Deus que me deixa saber o que é isto. É algo que é tremendo. E se foi nesse instante. É uma coisa que ele já traz. É tão grande, isso é tremendo. Mas se foi nesse instante. Em outras palavras, não posso falar mais nada. Eu não posso dizer mais nada para você. Se foi nesse instante. E não há nenhuma forma no mundo pela qual você o possa ver. Porque Deus diz para ele, não diga a ninguém. E se ele não chegar a falar o que é, então ninguém aceita. Mas vamos voltar aqui. Que o irmão Branham estava aguardando aquela semana, com muita expectativa, que alguém chegasse e dissesse, eu vejo. Agora ele diz aqui também, não é para nenhuma interpretação, mas somente creio em mim, como seu irmão. Só o parágrafo 16, a revelação, é a pergunta e resposta sobre os selos. A igreja, vocês não estão supostos a conhecer estas coisas. Agora falar para a própria igreja dele, falar para o seu próprio povo, ele veio para revelar, o 7º anjo veio para revelar todas as coisas. Agora ele pega e fala para a própria igreja, vocês não estão supostos a conhecer essas coisas. Parece que a terceira etapa não era para a América, estava acontecendo, ali estava acontecendo, mas eles não viam. E o irmão Branham diz ainda, vocês não estão supostos a conhecer essas coisas. Então não coloque nenhuma interpretação em nada, porque vocês não estão supostos a conhecer. Aí vamos falar que os Estados Unidos têm que conhecer, ele não tem que conhecer. Irmão Branham diz, vocês não estão supostos a conhecer essas coisas. Agora, vamos apenas naquilo que é simples para todos nós,
daquilo que nós já pregamos, porque o que é a terceira puxada? Já falamos, é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, tudo foi revelado dentro dos selos, certo? Que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Parágrafo 38 de Laodiceia. É coisa que o povo americano não podia ver. Irmão Brana diz, está acontecendo, está diante de vocês, mas vocês não estão vendo. A coisa está diante de nós hoje, é difícil para nós ver, mas está diante de nós. Há quantos anos nós estamos pregando isso aqui? Faz mais de 20 anos que estamos pregando e vendo. Mas vendo o quê? Vendo o HM, quando nós pregamos HM lá no ano 2000, quando pregamos um novo nome antes do rapto, no ano 2000, quer dizer, tudo estávamos vendo, mas não no tempo do profeta. No tempo do profeta não se podia ver. Ele mesmo estava na expectativa que alguém dissesse, eu vejo, mas ele mesmo disse que eles não viam. A gente tem que entender isso. Esta é a maneira de Deus trabalhar. Aí passou 40 anos e nós vimos isto, certo? Agora, somos alguma coisa porque vimos? Não. Eu creio que o irmão Brana estava esperando que alguém visse, então nós estamos simplesmente mostrando que vimos isto. Este povo que é a noiva desde o tempo do irmão Brana, porque eu te garanto que aqueles eleitos dos dias do irmão Brana, eles estavam vendo a coisa acontecer, só que não podia ser falado naquele tempo. Eles estavam vendo. E cada luz desta da mensagem que o irmão Brana revelou, dos 7 selos revelados, 7 trovões revelados, do novo nome, do HM, que ninguém pode explicar. HM faz parte do nome de Deus. Que Deus que tem HM? O crente da mensagem precisava ter revelação, mas nem a América teve e nem o Brasil tem. Somente a noiva eleita é quem tem, desde o tempo do irmão Brana para cá. HM faz parte do nome de Deus. Aí pergunta, que Deus? Deus manifestado no último dia. Deus manifestado no entardecer. É o único que tem o HM que faz parte do nome de Deus. Deus pegou o H e deu para ele. Certo? Deus pegou o H e deu para ele. Não importa o que as pessoas digam, você vai ter que entender que o nome do irmão Brana é tirado exatamente do nome Elohim. Ele pegou o H, e Elohim era o próprio Deus. Ele diz, eu te dou parte para Abraão, eu te dou parte do meu nome. E a parte do nome seria o H, que ele deu, porque era Abrão e passou a Abraão, certo? Ele deu parte do nome. Isto vem refletindo até esse último tempo. Refletindo. Agora, nós temos aprendido que o irmão Brana, nesse dia final, é esta manifestação de Deus Elohim, certo? De Deus Elohim. Ele diz no parágrafo 236, provando sua palavra, ele diz lá atrás, aquele homem não era Jesus. Aquele homem que apareceu para Abraão, ele diz, ele não era Jesus, ele não havia nascido ainda, mas era Elohim, que manifestou a Abraão. Então nós temos essa manifestação de Deus nesse dia final, e essa manifestação é de Elohim, outra vez, Deus Elohim em carne humana, Deus Elohim em 16 elementos. Agora tem que ter o Abraão para poder receber este H. Tem que ter o Abraão, tem que ter os ministros. E uma coisa certa, se o ministro não recebe, o povo também não recebe. Porque o povo recebe o que o pastor recebe.
Se o pastor não recebe, se o pastor diz, olha, HM não tem nada a ver, o povo dele diz, HM não tem nada a ver. Se Bran não tem nada a ver para um pastor, então o seu povo vai dizer, ó, Bran não tem nada a ver com o novo nome. Porque isso é para um povo eleito que Deus manifestou. Como ele manifestou nos dias do irmão Brana, ali estava Deus em carne. E se você olhar lá atrás, no tempo de Abraão, Deus em carne não era Abraão. Deus em carne era o próprio Deus manifestado. Entende? Eu não sei se vocês percebem isso. E nesse tempo do irmão Brana, também. Deus em carne não são os pastores. Deus em carne é o profeta. É Elohim em carne. Por isso o HM já estava no nome dele, porque isto passaria para nós, os pastores, e para nosso ministério. Se não cremos, então o povo também não crê. E aí o povo não tem parte do nome de Deus também. E o que cada um, ao crer, recebe parte do nome de Deus. Não quer dizer que eu tenho que mudar, meu nome é Osmar. E acabou, é Osmar. Agora, na minha vida espiritual, então, aí é diferente. A vida espiritual. Talvez a pessoa pensa, aí vai ser mudado, um novo nome muda, então não chama mais Osmar, e nem Pedro, nem Maria, nem Sebastiana. Não, o seu nome continua. Certo? Isto é a revelação do dia. O novo nome é porque você recebe no dia. O nome cristão, nós todos somos cristãos, mas não teve que mudar. Certo? Eu chamava Osmar e eu era cristão. Hoje eu sou cristão branco. Certo? Mas eu recebi um novo nome. Você recebeu um novo nome. Então, como no tempo do nome, nós éramos chamados cristãos, é um nome comum, creio que é 185 de Pérgamo, que Mombrana fala sobre isso. É um nome comum, mas nós vamos receber qualquer dia um novo nome. E pode ser esse nome que está escrito no livro da vida. E aí nós vamos ficar preocupados se lá está escrito Osmar. Não, não tem que preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar é que eu chamo Osmar e recebi o nome de Jesus Cristo e fui chamado cristão. Agora, eu continuo sendo o mesmo Osmar e recebi um novo nome. E sou chamado um bramita. Agora, eu continuo com o meu mesmo nome, certo? Até o irmão Bran diz lá, na chamada que foi feita, ele diz, William Bran. Não houve mudar, não tem mudança de nome assim. William Bran, a questão é a fé que você manifesta no dia que você vive. Amém. Então, mais alguma coisinha aqui que é conhecido de vocês? Que o irmão Brana ensina. E isso tudo faz parte, eu vejo. Tá entendendo? Eu vejo a era terminou. Eu vejo. Já faz mais de 20 anos que eu estou pregando que eu vejo que a era terminou. E aí o irmão Brana mostra aqui, ó. Deixa eu ler para você sobre a intercessão também, a era. Agora observe, mas deve ser revelado, os 7 selos, ele deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão com o Pai. Se alguém pensa que o Cordeiro vai deixar ainda o lugar de intercessão com o Pai, então os selos vai ser ainda revelado. Entende? Porque ele está dizendo aqui, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isso é Apocalipse 5, agora ele toma o livro dos selos, ou melhor, o livro selado com 7 selos, e rompe e os declara. Veja, no fim da era agora, que é Laodiceia, depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem terminado. Então, era terminada, intercessão terminada, aí vem a revelação dos 7 selos. Então isso já tudo aconteceu, todos nós sabemos que isso já aconteceu, porque já
o cordeiro já foi convertido em leão. Nós temos aqui na brecha também o 55. Este livro, que é dos 7 selos, não é revelado até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado. E não houver mais tempo, conforme Apocalipse 10:6. O tempo acabou. Que tempo que acabou? Tempo dos gentios. Porque o milênio é um espaço de tempo ainda. O tempo continua. Então, o tempo que acaba você tem que entender, examinar as Escrituras para você ver esta verdade. Entende? Você tem que examinar. Se você não examina, você erra não conhecendo as Escrituras. As Escrituras que cumpre no seu dia. Então, nesse tempo do irmão Brana, para revelar os selos, que o Cordeiro deixa o trono, toma o livro e desce ali no Monte Pôr do Sol, em Apocalipse 10:1, e ele manifesta em Apocalipse 10:3, ele já está falando sobre os trovões, certo? Bradando como leão, já mostra que ele não é o Cordeiro, porque o Cordeiro é Apocalipse 10:5 melhor, é o Cordeiro, Apocalipse 10 é o leão, e aí ele entrega a revelação para o 7º anjo. Antes de entregar para o 7º anjo, ele mostra: o tempo acabou, que o tempo das eras, o tempo dos gentios, o tempo da graça. Se você perde a mensagem do profeta, você perde tudo, porque você fica pensando que está no tempo e já passou, você fica pensando que está na era e já passou esse tempo da era. Então você não pode falhar nisto. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não houver mais tempo, bem, isto só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Então, se você não tem esta revelação, você não vê isto, na verdade você não pode dizer: eu vejo que o tempo acabou. Agora, nós estamos pregando que o tempo acabou faz 20 anos. Eu vejo o Cordeiro convertendo em leão, mas já faz 20 anos que estamos pregando. Eu vejo que o novo nome é Brana, mas já faz 20 anos que nós estamos pregando. Eu vejo. Esta hoje é a mensagem da noiva. Lá no início era eu vejo, agora é nós vemos. Entendeu? Agora nós vemos. O ministério manifesta Jesus, depois o corpo, igreja. Brana, o corpo, a igreja noiva, essa noiva revelada. Agora a terceira etapa é a mesma coisa. Ele não podia dizer: então eu estou em expectativa, aguardando que alguém levanta e diga: eu vejo. E se no tempo do irmão Brana ele mesmo diz que eles não estavam vendo, nós temos que ser agradecidos a Deus, porque nós vimos. Aí continua a noiva que vê. Irmãos, tem uma parte da noiva que vê a mensagem do irmão Brana. A mensagem, a primeira e segunda etapa, que praticamente, diz o irmão Brana, que não é a mensagem dele. Mas como tem a fama de cura divina, de conhecer os corações, então ele diz: eu conheço a mensagem do profeta. Mas a mensagem do profeta é essa que o irmão Brana estava desejando, em expectativa que alguém levantasse e dissesse: eu vejo, porque é a terceira puxada, não é a primeira e segunda. Ele diz que a primeira e segunda puxada foi para chamar a atenção das pessoas para receber a terceira puxada. Amém? Então isso daqui, ó, eu estou lendo a brecha entre as eras e os 7 selos, parágrafo 55. Já estou encerrando. Agora, o último eleito. Irmão Brana tomou, o irmão lhe veio, dentro deste parágrafo aqui, para poder dizer que tinha lido isto. 97 do 4º selo. Estou lendo agora dessas mensagens que vocês já conhecem, mais novas. Como o doutor lhe veio,
Eu creio que continua na reunião em algum lugar, não vejo por dias, creio que não tenho visto. Um irmão diz, ele está aqui. Bem, outro dia, ele me enviou este folheto sobre o que Irineu disse. Eu pergunto, por que o irmão Brana tomou este folheto sobre Irineu? Irineu disse, bem, eu tomei Irineu por longo tempo, por ser ele o anjo da era que ele foi. Mas ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, na era de Laodiceia, que ela tinha que terminar para o selo ser revelado, certo? E ela tinha que terminar para o último membro, que quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada. Quando o último membro, então o último membro não é o que vai entrar agora, para a coisa ser revelada. O último membro foi o irmão Brana, é o 7º anjo. O primeiro foi Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. O último foi Brana. Quando o último eleito, membro do corpo, tiver entrado, foi quando o irmão Brana entrou para a terceira puxada. Nesta última era, na era de Laodiceia, a coisa seria revelada naquele tempo. Agora escuta, o irmão Brana tomou a parte de Irineu e completou com o seu dia. Como a coisa seria revelada naquele tempo. E aqui está, exatamente correto. Vem, nós estamos no dia. Nós estamos no dia desta revelação. Nós estamos no dia desse último eleito. Agora, isso foi nos dias do irmão Brana, que ele não podia dizer o que era a terceira puxada para alguém. Mas ele estava em expectativa, aguardando alguém dizer, eu vejo. Eu creio particularmente, isso é para nós, eu creio. Eu tenho dito, quando vocês cantam o livro, e João também tomou o livro, creia, e tudo isso aí que é a noiva, certo? Foi o irmão Brana, é a noiva que tomou o livro. E aí tem que comer este livro. O irmão Brana comeu este livro, certo? Está claro que o irmão Brana comeu, senão nós não teríamos alimento para dar. Nós estamos dando alimento que foi já mastigado pelo profeta. Estamos dando isso para o povo. Então vem aqui agora, tem que profetizar outra vez. Esta é a parte da terceira etapa que as pessoas não podiam ver. Que ainda fica algo. Profetize outra vez. E esta é a causa de nós estarmos aqui desde o ano 2000 pregando sobre esta profecia. Outra vez, sobre selos, sobre o Cordeiro ser do trono, a era terminar, o novo nome ser Brana. Nós estamos pregando desde o ano 2000. Isso aqui mostra para nós o que é a terceira puxada. É o que ninguém conseguiu pregar durante esse espaço de tempo que o irmão Brana morreu até o ano 2000. Eles não tinham isso. Hoje eles podem criticar o nosso ministério. Não tem problema. Mas eles têm que saber que alguém viu. Certo? Alguém viu aquilo que o irmão Brana tinha vontade que alguém visse. E se alguém disser, eu vejo, aí o irmão Brana diz, não o rejeite. Mas eles, como sempre rejeitaram, toda vida esse espírito é um espírito diabólico, que matou Jesus, que matou os apóstolos, e que vem matando a confiança do povo em cada mensageiro, que matou a confiança no irmão Brana, que tem esse demônio esparramado na terra, porque naquele tempo que Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann estavam na terra, tinha sido solto 200 milhões de demônios. 200 milhões
de cavaleiros, o irmão Branham disse que aquilo eram demônios que foram soltos sobre os judeus. Por isso você vê a forma triste, angustiante que morreram os judeus, porque eles pediram lá atrás, seus pais pediram: caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. Sobre nós caiu no ano 70 depois de Cristo, e nossos filhos aqui no ano 1939 a 45, na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam pagando o preço, e logo em 48 eles estavam, os que sobraram, retornando para sua terra, sua pátria, para formar sua pátria, para que pudesse agora sair os 144 mil judeus através da mensagem de Elias e de Moisés, do capítulo 11 de Apocalipse. Eles estão aguardando agora também. E aqueles que foram desde 48, olha, para mim é como sair do Egito. Saiu do Egito, quem entrou em Canaã? Não os que saíram do Egito, certo? Não os que saíram do Egito, os filhos deles. Foi que entraram só Josué e Caleb, que prosseguiu. Assim é com este povo. Eles foram para sua terra, fez a sua pátria, bandeira e tudo, ligado à ONU. Então, estava completo. Mas se você ver a idade deles de 48 até agora, quem vai entrar e quem vai sofrer, quem vai morrer, é os 144 mil. Para mim, já estou mostrando para vocês, por causa da idade de 48 até agora, já dá 70 anos. Você vê? Então, nesse espaço de tempo, você terá pouco judeu daquele tempo vivo. Aí os filhos deles é que vão morrer para poder formar os 144 mil que falta, porque Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann matou mais de 6 milhões de judeus, mas para completar o grupo, está no 5º selo, para completar o grupo, falta 144 mil, certo? Para completar o grupo que está ali no 5º selo. Por isso, já está no capítulo 7 de Apocalipse, 12 mil de cada tribo. Esses 12 mil de cada tribo vai aparecer agora quando Moisés e Elias estiver pregando para o povo judeu. Espero que deu para esclarecer. Pai Celestial, te damos graças por mais este momento de dizer: eu vejo. Senhor, se não for isso, pelo menos eu vi isso. Isso eu quero colocar no meu coração e para os meus irmãos. Porque talvez alguém diz: não é isso. Então, pelo menos não tinha isso, e eu vi isso, e faz 20 anos ou mais que eu estou pregando isso, aguardando que o arrebatamento chegue para nós provarmos que fazemos parte desta noiva tipificada em Enoque, que não vai morrer, ela vai ser arrebatada, viva, transformada. Mas tem aqueles outros que morreram, que também vão ressuscitar, e vamos subir juntos nesse grande rapto. Ajuda este povo, Pai, desde a criança até o ancião, e que este povo tenha a luz da sua palavra, a revelação dos céus, para poder satisfazer um pouquinho este ministério que o profeta estava naquele dia, quando ele pregou o 6º selo, na expectativa de que alguém levantasse e dissesse: eu vejo o que está acontecendo esta semana, as revelações e o 7º selo, revelando os demais selos. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.